Peregrinos, graça e paz, forasteiros do Senhor. A gente está só de passagem aqui, viu, queridos? Logo, logo a gente já chega lá. A eternidade está logo ali. Irmãos, não existe ninguém tão belo, tão meigo, tão lindo, tão doce, tão puro, igual Jesus. Por isso que no penúltimo hino nós louvamos: Jesus é mais puro que a linda flor. E realmente, quando você olha para o caráter e para o coração de Jesus, você diz: meu Deus, não tem ninguém mais no universo mais lindo do que o doce, santo, belo Jesus. Queremos agradecer a presença dos visitantes, em especial do nosso irmão Rosivaldo. Deus te abençoe, querido. Fique à vontade para voltar sempre. É uma alegria imensa, uma satisfação enorme ter você aqui e os demais visitantes também. 1 de Pedro, capítulo 1. Muito obrigado, irmão. Semana passada nós olhamos o temor, aliás, a santidade e o temor dos peregrinos. Eu dei ênfase muito na santidade dos peregrinos. E lá no meu coração eu disse assim, que eu já ia encerrar o capítulo. Sempre que Carlos gosta de comentar as pregações, e eu sempre gosto de comentar também, né? É bom comentar, e vocês ficam à vontade, irmão, para comentar comigo as pregações. Não fique com medo, não. Até dizer, olha, não tem um problema, não. E aí eu fui pedir a devolutiva a Carlos, porque geralmente ele é que vem comentar as pregações, enfim, não criticar, para deixar bem claro. E geralmente eu comento com o velho também, né? E Carlos, aí eu disse, eu senti no coração que eu deveria dar mais ênfase no temor, e foi dado pouco. Então eu não vou fechar a carta hoje não, hoje eu vou fechar a carta não, aliás, fechar o capítulo. Hoje eu vou ler com vocês do 17 ao 21, para nós entendermos melhor o temor dos peregrinos. Eu dei muita ênfase na santidade dos peregrinos, e hoje eu vou dar ênfase no temor dos peregrinos. Para fixarmos bem, para que semana que vem a gente feche o primeiro capítulo de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 ao 21. Posso ler? Todos encontraram? Uma vez que vocês acham Pai, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a esperança, a fé de vocês estão em Deus. O apóstolo Pedro, semana passada, dos versos 3 ao 16, ele deu ênfase na santidade dos peregrinos. Primeiro, ele mostrando como é que o evangelho causa um impacto na nossa mente, quando ele diz assim, cingir o vosso entendimento, preparar a mente. Depois ele vai dizer que o evangelho, ele causa impacto na relação cultural. Ele vai dizer, olha, não ande mais como vocês andavam no desejo de vocês. E ele vai também mostrar como o evangelho, ele mostrou semana passada, ele causa impacto, na verdade, na nossa relação com Deus. E agora o apóstolo Pedro, o que é que ele faz? Ele passa da santidade dos salvos para a reverência, para o temor dos salvos. O temor que os peregrinos devem prestar a Deus. A segunda marca, irmãos, daqueles que receberam a salvação de Deus, a segunda marca é que Deus é Pai, mas também Deus ele é
juiz. Somos filhos da obediência. Paulo, quando fala lá em Efésios da nossa situação antes de Cristo, ele nos designa, nos denomina como que nós éramos filhos da desobediência. Depois de salvos, irmãos, nós somos filhos da obediência. Porém, isso não nos dá imunidade para vivermos conforme desejamos, desatentamente. Esse texto está nos mostrando nessa noite que Deus não é condescendente com o pecado, mesmo que seja o pecado dos seus filhos. Deus tem filhos, irmãos, mas Ele não tem nenhum favorito. Jesus, estou tirando Jesus do jogo. Apesar que o amor de Deus é igual. Mas não pense, meu queridinho, que o fato de você chamar Deus de Pai, você é o tchutchuco de Deus. Que você é o queridinho dele, o filho favorito dele. Deus tem muitos, favorito nenhum. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta da nossa vida. Seremos julgados segundo as nossas obras, segundo o que fizemos por meio do corpo. Esse julgamento, para deixar bem claro, não tem nada a ver com salvação. Salvação já foi resolvido. Isso é algo de família. É feito, Pedro mesmo diz, o julgamento começa pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, imagina os que vai esperar o que estão de fora. Isso ele diz. A gente vai chegar lá. Intimidade com Deus não anula responsabilidade. O mesmo Deus que firmou conosco uma aliança, uma relação tão íntima a ponto de nos adotar como filho dele, é também o juiz. Deus, o julgador da história. Pedro nos dá algumas razões pelas quais nós deveríamos peregrinar em temor profundo e em reverência profunda. Ou seja, em temor profundo e reverente. E temor não diante dos homens. Uma das coisas que mais nós temos. Eu tenho, querido, e você tem. E se você não saiba, é bom você saber disso. Você teme os homens. E se você não entender isso, você vai ser um eterno temente dos homens, sem saber disso. E o temor dos homens, a primeira coisa que ele faz, ele nos escraviza. E você pensa que temor dos homens é aquele cara que tem medo, que não tem medo de... Não tem temor dos homens, eu falo na cara mesmo. Está enganado, meu querido. Temor aos homens não só é ter medo do que o pessoal fala mal de você, ou ter medo no sentido, ai meu Deus, eu tenho medo dele me agredir. Não é isso não. Todas as vezes que você quer ser aceito, todas as vezes que você quer ser respeitado, todas as vezes que você deseja ser elogiado, todas as vezes que você quer ser honrado, você está temendo os homens. E esse temor da peregrinação não é aos homens, irmãos. No momento que você teme a Deus e unicamente a Deus, você não teme homem mais nenhum. Aí você fica livre da escravidão dos elogios, fica livre da escravidão de ser aceito, porque você teme a Deus. Agora você está pensando que isso é fácil? É não. Todos os dias, nessa peregrinação que Deus nos colocou, Ele diz, vocês devem ter temor e reverência. Agora não aos homens. E não da opinião pública, mas de Deus. Todo mundo, a começar por esse aqui que prega, sofre com temor aos homens. Por que nós deveríamos peregrinar com temor do Senhor e não dos homens? Por quê? Porque o nosso Pai também é o nosso juiz. Em primeiro lugar, o caráter do juiz. Verso 17. Uma vez que vocês chamam Pai
aquele que julga imparcialmente. Eu vou parar aí e dar ênfase aqui. Julga. Depois eu continuo o texto. Vamos esmiuçar isso aqui. Julga. Primeira coisa é que o nosso Pai é o mesmo que também é o nosso juiz. O Deus que julga, segundo o texto, é o mesmo Deus a quem invocamos como Pai. Não há incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá o direito de amoldarmos as paixões mundanas. O Pai e o juiz são a mesma pessoa. Deus não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, diz Deuteronômio 10, 17. E também porque para com Deus não há acepção de pessoas. Anos de obediência na peregrinação, anos de santificação e de reverência, não compram uma hora sequer de desobediência. Aquele que é o nosso Pai é também o nosso juiz. E o que o Pedro está dizendo, olha meu querido, não se utilize da paternidade divina para dizer assim, mas ele é meu pai, ele vai passar o pano, qualquer coisa que eu fizer, tem papai para socorrer. Ele é meu pai, meu querido. Ele é meu pai, então eu posso fazer o que quiser, que é meu pai. Papai, vem cá me socorrer, passa pano aqui. Irmãos, nos aproximar de Deus, ter essa intimidade de podermos dizer, Abba, Pai, não é uma cartada para que pelo fato de sermos agora seus filhos, possamos fazer o que quiser. Agora que Ele é meu Pai, vamos fazer e levar a vida que queremos levar, agir do jeito que queremos agir, simplesmente dando vazão à nossa vontade, entendendo que salvo de uma vez, salvo para sempre. Então vamos entrar na gandaia, vamos fazer tudo o que tem que ser feito, vamos liberar geral, vamos tocar o terror. Como se não tivesse amanhã, vamos botar para descer mesmo e vamos devorar tudo que tem pela frente, vamos destruir tudo. Vai nessa, brother. Vai nessa. Caráter do juiz. Nós vemos que ele é juiz, mas o caráter desse juiz é como? Veja o que é que ele diz. No versículo 17 ainda. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga, imparcialmente as obras de cada um. Sabe qual é o caráter desse juiz? Deus não faz acepção de pessoas. Seu julgamento ele é imparcial. Ele julga homens e mulheres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, com o mesmo critério de justiça. Deus não mostra favor a ninguém, seja rico ou pobre, judeu ou gentil, escravo ou senhor. E o texto diz, julga a obra de cada um. Você está pensando que Deus vai julgar coletivamente? Vem cá, Boas Novas para cá, Batista para lá, outra geração. Não, meu amigo. Esqueça isso. Cada um individualmente, não é coletivamente. E o critério que ele usa? O verso 17 diz, Deus julga as suas obras. Não há preferência. Deus não é inocente ou culpado. Mas quais as implicações de eu saber que esse Deus que é meu Pai, é meu juiz e que julga a obra de cada um e que para com ele não há acepção de pessoas, quais são as implicações? Tendo em vista de que nós seremos julgados por Deus, analisados por Ele, precisamos, Pedro vai dizer, se comportar como? Como é que ele diz no texto? Nós já vemos, finalzinho do versículo 13, ele vai dizer, do versículo 17, aliás, ele vai dizer, quais as implicâncias disso na minha prática, no meu andar? É como que ele diz que eu devo andar?
Com temor e mais o quê? Só temor, né? A Bíblia diz, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Precisamos, irmãos, portar-nos com temor durante o tempo da peregrinação no mundo. Temor aqui não é fobia de Deus, medo de Deus, pânico de Deus. Até porque o perfeito amor lança fora todo medo. Temor aqui é aquela reverência e respeito devido a Deus. Temor aqui não é sensação doentia de medo, pânico de Deus. Nem Deus quer que você tenha medo dele, irmãos. Pelo amor de Deus. Não tenha medo de Deus. Porque Ele não é um déspota. E Ele não quer que você viva com medo dele. Mas reverência, sim. Respeito, sim. Quando Pedro diz aqui, portai-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse termo aqui no grego, paroikia, peregrinação, de onde vem também a palavra paróquia, né? Revela que nós estamos fora de casa. Você nunca pode chegar na sua casa assim, aqui é o meu lugar. E a gente diz isso de fato, irmãos. Eu entendo o que vocês querem dizer, o que eu também uso. Mas ainda nós não chegamos na nossa casa. Nós não chegamos. Eu me lembro da história de um missionário que foi para outro país e a igreja enviou ele e a esposa. E eles passaram a vida inteira lá. E quando eles voltaram de navio, tinha uma turma lá com os enfeites, com uma coisa, e ele encheu o peito de aceitar a igreja recebendo. E quando ele foi saindo do barco, já estavam os enfeites tudo no chão, aquela comemoração toda era para outra pessoa. Não tinha ninguém para receber aqueles missionários no final da vida. E ele ficou revoltado. E disse à esposa, cadê o teu Deus? Olha aqui, ó, o que é que ele faz com a gente. Aí foram, chegaram em casa, depois de muito tempo. Aí ele disse, eu vou sair para desaparecer a cabeça. Quando eu chegar, tu me diz. Onde é que está o Deus que nós servimos? Porque nós chegamos na nossa casa e não recebemos uma recepção de ninguém, depois de anos e anos de trabalho. Ele saiu. A esposa ficou lavando os pratos. E ele chega e bate no ombro dela assim e diz, e aí? O que é que o teu Deus disse? E a esposa dele disse assim, ele disse que você ainda não chegou na casa. Você ainda não chegou na casa. A casa é lá, irmão, não é aqui. Mas fechando esse parênteses, eu quero dizer que nós somos apenas residentes estrangeiros, destituídos de muitos privilégios, de um cidadão com plenos direitos. Você não chegou na sua casa ainda, irmãos. Você não chegou lá. Aqui nós não temos cidadania permanente. Somos peregrinos, irmãos. Nós estamos caminhando para a nossa pátria. Estamos a caminho da nossa pátria. Irmãos, presta atenção no que a gente louva. Da linda pátria estou bem longe. Eu só não canto mais porque minha voz é muito linda, vocês vão ficar emocionados. Pavarotti gospel. Mas, irmãos, nós somos peregrinos, estamos a caminho da nossa pátria. Precisamos ter cuidado para não plantarmos raízes aqui neste mundo. Às vezes a gente acaba esquecendo, irmãos, disso daí. E nós não nos comportamos como peregrinos e forasteiros. Às vezes você vê que os valores e as nossas brigas é por esse mundo aqui mesmo. E nós nem sequer abraçamos essa identidade que o próprio Deus nos deu de peregrinos, de estrangeiros. Irmãos, olhe para a história de Israel. Não ignore o Antigo Testamento. O povo de Deus, o povo da aliança do Antigo Testamento, eles eram peregrinos. E eles estavam caminhando para uma terra prometida, que era Canaã. A metáfora que Pedro está usando aqui, chamando diversas vezes peregrino, é justamente remontando esse cenário e aplicando à igreja, dizendo que agora nós somos peregrinos, estamos caminhando para uma cidade, e não terrena, mas uma celestial, diferente do povo judeu. Esse é o ponto de Pedro. O tempo todo,
Só que o povo de Israel, eles tiveram mudança geográfica. E Pedro diz, não, a mudança de vocês não foi geográfica, foi aqui e aqui. Deus tornou vocês peregrinos dentro da cidade de vocês, dentro da casa de vocês, do país de vocês, sem precisar tirar vocês do lugar. Entendeu? É metafórico. Como também é metafórico o termo Babilônia que ele usa. Lá no final, no 5,14, que ele diz, estou escrevendo da Babilônia. E quem? Nabucodonosor, que não existia mais. E que Babilônia era essa? Era Roma. O que é que ele está querendo fazer, montando o cenário? O povo de Israel foi levado de cativeiro para onde? A Babilônia. Então ele ficou o quê? Dentro de uma nação, lá como peregrinos, fora da cidade, do país dele, da terra deles. O que é que Pedro está dizendo? Olha, vocês estão numa Babilônia. Esse povo estava agora dentro do Império Romano. Ele diz assim, vocês são peregrinos também. Ele está remontando aquele cenário e aplicando à igreja. E aí ele vai entrar agora na redenção de Cristo, na obra de Cristo. Versos 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Vamos parar por aqui. Irmãos, se você perceber, ele vai começar a falar do sangue de Jesus de uma maneira negativa para falar de uma forma positiva. Ele vai dizer o que não comprou a nossa salvação. Então ele vai falar da salvação em termo negativo. Não foi com o quê? Nem com prata e nem com ouro. Aí no versículo 19, ele vai dizer que foi com o precioso sangue de Cristo. Por que ele fala do sangue de Cristo? O sangue de Cristo, quando ele diz no versículo 19, mas, aqui é a conjunção adversativa, entretanto, porém, todavia, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. O sangue de Jesus, ele é o tema central, não do Novo Testamento, de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, esse fio escarlate, o sangue de Jesus é o tema principal. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus era prefigurado no derramamento do sangue dos animais, sacrificados nos holocaustos. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a nossa redenção. Você não é reconciliado com Deus por suas obras, méritos ou religiosidade, mas por meio do sangue de Jesus. A palavra grega para redenção nos remete, eu já expliquei isso aqui reiteradas vezes, essa palavra redenção, ela nos remete à instituição da escravatura no antigo Império Romano. Vocês sabem que na época de Jesus, no primeiro século ali, depois de Cristo, aí existia na sociedade a escravidão. E quando você ia comprar um escravo, e a pessoa se tornava escravo por diversos motivos, ou já nascia escravo, quando você comprava aquele escravo, ou para libertar ele, ou para ele trabalhar para você, quando você comprava, pagava um preço por aquele escravo, você estava redimindo aquele escravo. A politrosis, a palavra no grego. Tem as agorazo e agorazo também. E o que é que acontece? São as três palavras que é utilizado para redenção. Então, se você paga o preço e redime alguém, paga o preço por alguém, você está redimindo esse alguém. Então, redenção nada mais é que um pagamento mediante um preço. Aliás, a libertação mediante um pagamento. E Pedro fala do preço da redenção, como eu falei, de forma primeiro negativa e depois de forma positiva. Negativamente falando, ele diz que nós não fomos resgatados, versículo 18, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Os mais importantes meios de pagamento da época. Pedro já jogou lá em cima. Ele está vendo isso aqui, que é os mais importantes, ponto. Nem isso foi. Interessante que os Salmos vai dizer que a redenção do homem é muito cara. E realmente, porque nem o ouro e nem a prata pode comprar. Embora esses materiais, ouro e prata, sejam nobres e duráveis, eles desgastam-se com o tempo,
corrompem-se. Pode ser úteis no comércio, e são de fato úteis no comércio, mas são inúteis para o resgate espiritual. São insignificantes para nos libertarem da antiga vida e possibilitar vida nova. Nem todo ouro, irmãos, da terra e nem toda prata do mundo seriam suficientes para resgatar o pecador da morte e da condenação eterna. Nenhum. Por isso que Jesus disse: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqueles milionários que morreram lá no oceano, Deus me livre de dizer que eles eram perdidos. Eu não sou o secretário de Deus. Né? Deus me livre disso aí. Isso é com o Senhor, estou fora. Não quero pecar contra o coração de Deus. Mas se eles morreram sem Cristo, eles dariam toda a fortuna para ter a salvação. Mas não compra, porque o texto está dizendo que nem é com ouro nem com prata. Irmãos, nós estávamos na casa do valente, no império das trevas, na potestade de Satanás. Fomos arrancados da prisão do pecado, da escravidão do diabo e do terror da morte. O sangue de Jesus é o fundamento da minha e da tua salvação, irmãos. A salvação dependeu do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não há esperança para você. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. A obra expiatória de Cristo é explicada através de diferentes analogias. Irmãos, você pode entender uma faceta do Evangelho. Mas não pense que você entende o Evangelho simples. Porque o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito profundo. Eu comparo o Evangelho ao mar. O mar, ele é capaz de banhar uma criança, feito o Antônio, o filho de José, desde bem pequenininho. Ele é capaz de banhar. Porque ele chega, a água do mar dá ali, no tornozelo dele. Dá no joelho dele. Mas se ele caminhar, meu amigo, ele é muito profundo. O Evangelho é dessa maneira. Você acha que entende o Evangelho? Quando você vai começar a mergulhar nele, você diz: Senhor, eu comecei quando eu me converti com água no tornozelo, achando que eu estava entendendo o negócio. Mas o buraco é mais embaixo do que onde está o Titanic, meu querido. O Evangelho, eu gosto de olhar para ele como um diamante. Você vê que o diamante ele não tem várias facetazinhas. Não é assim, ao redor dele ele não tem, né? Não sei se é a palavra certa, que eu estou sendo cirúrgico, desculpe. Mas eu acho que é faceta. Se você tiver outra melhor, me diga. Mas aquelas facetas que tem. E o Evangelho, ele tem vários aspectos. E assim com diferentes analogias. A obra de Cristo é explicada de diferentes analogias, irmãos. Que explora essas analogias, quando você vai estudar o Evangelho mesmo, elas exploram aspectos complementares da obra da salvação operada por Jesus. Por exemplo, esse texto que Pedro está falando aqui, ele está falando, na verdade, é de um aspecto apenas, é da redenção. Assim como diferentes analogias para a igreja. Por exemplo, existe só uma analogia para a igreja? Não. Existem diversas analogias para a igreja que ressaltam a igreja de forma distinta. Por exemplo, quais são as analogias que é feita para a igreja? Ela é chamada de corpo. É uma analogia só. Mas a igreja também é chamada de casa espiritual. É outra analogia. A igreja é chamada de rebanho. A igreja é chamada de oliveira, nação santa, raça eleita. Então isso são várias analogias. Então, e trazendo para o Evangelho as diferentes analogias para a obra de Cristo, para a expiação, oferecem diferentes facetas complementares do seu caráter vicário, de sua obra expiatória.
Meu querido, você pode explicar o Evangelho de diversos ângulos, por diversas facetas. Sua obra expiatória pode ser explicada em categorias. Por exemplo, se você quiser explicar o Evangelho em categorias religiosas, você vai ter que se aprofundar na doutrina da propiciação. Porque isso estava ligado à questão lá do templo. Mas você, não, tem um cara que ele é comerciante. Eu queria falar na linguagem dele do Evangelho. O Evangelho tem uma faceta para quem é comerciante. É essa daqui, a de redenção. Não, mas eu queria falar do Evangelho para o pecador em termos familiares, de que ele se afastou, tal. O Evangelho tem também, chama isso de reconciliação. A ideia de família. Você é reconciliado com o Pai. Mas é um cara que gosta muito do exército, de guerra, dessas coisas. Tem como você explicar o Evangelho a partir daí? Com referências bélicas de destruição. Ele destruiu a potestade das trevas. O texto de Colossenses diz que ele triunfou, né? A ideia era que os soldados de Roma, quando trazia e despojava as nações vizinhas, eles traziam aquelas... Então, existem metáforas de guerra dentro do Evangelho. Então, ele é muito rico. Nós podemos chamar isso de gramáticas da obra da cruz. Por exemplo, a linguagem do campo de guerra. Como é que eu posso utilizar? Cristo lutou por nós contra os poderes do pecado e da morte. Ele derrotou os poderes do mal em nosso lugar. Isso é a linguagem de guerra. Não. A linguagem do comércio. Cristo pagou o resgate, o preço de compra para nos livrar da dívida e nos libertar da escravidão. Está vendo como o Evangelho já mudou a faceta? Ele saiu de guerra, já entrou nessa questão aqui. A linguagem do exílio. Cristo foi exilado e separado da comunidade para que nós que deveríamos ser banidos, fôssemos trazidos de volta ao nosso lar. A linguagem do templo do Antigo Testamento. Cristo é o sacrifício que nos purifica. E assim torna possível nossa aproximação do Deus Santo. Ele nos deixa limpos e bonitos. A linguagem do tribunal forense. Cristo se coloca diante do juiz e recebe o castigo que nós merecíamos. Ele apaga a nossa culpa e nos torna justos. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Para ampliar sua mente acerca do Evangelho, que nós não podemos escolher um desse modelo e ignorar os outros. Não. Não é bem assim. Cada faceta desse diamante, cada modo de explicar a morte reconciliatória de Cristo, por esses ângulos que eu mencionei, reflete uma parte da Escritura. E cada um revela grandes coisas sobre nossa salvação. No momento, nós estamos olhando uma faceta só, que é a da redenção. Por isso que eu fiz essa viagem toda, para mostrar que a gente só está olhando uma faceta. Porque você pode sair daqui, vendo eu explicar, e apenas entender isso e achar que o Evangelho é apenas isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele tem todas essas facetas que eu acabei de mencionar aqui. E nesse momento nós vamos explorar apenas uma faceta desse diamante, que é a analogia comercial. A condição dos resgatados. Veja que Pedro diz que nós fomos resgatados do fútil procedimento. Versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos. De que maneira, irmãos, nós fomos redimidos de viver? A maneira era como boa, era? Como era? Vazia, maneira vazia de viver. Irmãos, nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Éramos não apenas escravos. Não era apenas escravo. Nós aqui levávamos uma vida vazia, improdutiva e sem propósito. Num estilo de vida que passava de geração em geração. Tataravô, avô, bisavô, e assim vai torando, vai perpassando de geração em geração. Esse fútil procedimento inclui vaidade e ilusão sem sentido. Aquilo que constrói um mundo de aparência e aparências em oposição à realidade. Nós vivíamos de maneira fútil, irmãos. Nós vivíamos de maneira supérflua. Por isso significa o falso, o sem sentido,
o despropositado, que se perpetua de geração em geração, e vai passando de uma geração a outra, e isso vai se perpetuando. A pessoa sem Cristo, mesmo acumulada de bens, ela é vazia. Não tem uma razão pela qual viver e morrer. O preço de tal resgate, quanto custa? O sangue de Jesus. Interessante que se você for um ímpio, para você não custa nada. Se você for ímpio, não custa nada. Mas se você for um remido, custa tudo. Nesse versículo 18, nós estamos analisando, é curioso, porque a metáfora do cativeiro aparece. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foste resgatado da nossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos nossos pais. Ou seja, a ideia de serem escravos nessa tradição de escravos. Escravos de quê? E entenda bem, ele só não está, ele também está falando do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Ele está falando disso também. Mas ele está falando de muito mais, querido. Ele está falando aqui de uma sociedade, é de uma cultura de civilização que vem há décadas, há centenas de anos. Essas pessoas aqui, eles tinham recebido toda a carga de impérios grego e agora no momento era romano, mas o romano ele sugou toda a desgraceira do império grego. Então, é um sistema cultural de estrutura que vem há séculos, e ele está dizendo que foi desse fruto. É claro que aqui inclui o pai, os costumes do pai, do avô, mas ele está tratando também de algo mais amplo. Ele está dizendo, vocês não pertencem mais a essa tradição, não pertencem mais a essa cultura. Vocês entendem como o evangelho ele causa impacto na nossa relação com a cultura? Embora ele não diga, se isole, vive nômade, porque essa espiritualidade de se isolar do mundo não é de Jesus. Ele manda a gente ficar dentro, mas sem se contaminar. Esse é o desafio. Por que o sangue de Jesus Cristo foi derramado sobre vocês? E aí aparece uma outra doutrina aqui. A doutrina da substituição vicária de Cristo. Esses peregrinos, assim como nós, precisam aprender uma doutrina que a cultura religiosa deles não entendia e não ensinava. Eles não tinham como entender aquilo porque era extremamente novo para um pagão. Como assim? Uma pessoa vai pagar o preço por todos nós? Como assim uma pessoa vai morrer e no lugar dela tinha que estar todo mundo? Isso para o pagão é loucura, irmãos. Não faz sentido para um pagão. Você quer ver outra coisa que não faz sentido para um pagão? É o fato de que esse sacrifício não foi seu e não custou nada para ele. Como assim? E eu não vou fazer nada, não é para minha salvação, não é? O pensamento pagão é assim. Mas não, assim era bom demais. É estranho para eles o fato de que esse sacrifício não foi seu, não foi seu sangue, não foi o seu sacrifício, não foi o seu suor, não foi o seu dinheiro, não foi a sua inteligência, não foi nada seu, foi o sangue do Filho de Deus, não o seu sangue. Isso é estranho para um pagão. Vá para casa sabendo disso. A salvação vem do sangue de Jesus e não do suor das ovelhas. A salvação vem do sangue do Cordeiro e não do suor das ovelhas. Salvação vem do sangue do Cordeiro e não do suor das ovelhas. Esse versículo 18, se você conseguir concatenar as ideias, você vai dizer assim, mas espera aí. Se Rafael deu do versículo 3 até o versículo 12, ele disse que Pedro estava falando da salvação, e ele disse que a partir do 13 vem os imperativos agora, que vai falar de santificação. Por que é que então Pedro agora está falando do sangue de Jesus novamente?
se agora ele está falando de doutrina? Isso é o ponto, irmãos. É que esse versículo 18 nos ensina que a cruz, ela tem um efeito direto, não só na nossa salvação. A cruz, ela tem um efeito direto na nossa santificação. Esse é o ponto. Qualquer santificação que não comece nos pés da cruz é religiosa. E Pedro está mostrando, olha, a cruz não só impacta a sua salvação, ela impacta a sua santificação. A linguagem daqui não é apenas afastamento, mas de remoção de uma esfera de padrões pecaminosos para adentrar numa vida de obediência, numa esfera de obediência. Vocês foram resgatados do fútil procedimento, da maneira de viver. Ele só não está dizendo assim, não, a cruz tirou vocês do inferno, vocês estão vivendo do mesmo jeito. Ele diz, olha aqui o dedinho. Vocês foram tirados também dessa maneira vazia de viver. A chamada santificação posicional é Deus arrancar de você, é Deus arrancar você do lamaçal. É como uma remoção física. Mas ainda que existe a santificação progressiva. E se a santificação posicional é Deus me arrancar do lamaçal, a santificação progressiva é Deus arrancar a lama dentro de você. Ele te tira de dentro da lama, isso é a santificação posicional, por isso que a Bíblia diz, você já é santo, mas existe a santificação progressiva, quando ela diz, sede santo. E aí esse processo de Deus tirar a lama de você, não só tirar você da lama, mas tirar a lama de você. Deus só não quer tirar você do mundo, mas tirar o mundo dentro de você. Então entenda bem esses dois aspectos da santificação. Para sairmos desse versículo 18, eu quero sair com esse verso com duas lições importantes no versículo 18. A primeira lição que esse texto nos ensina é que Deus é capaz de quebrar padrões pecaminosos herdados pelos nossos pais. Esse é o primeiro ponto que o texto está querendo ensinar. Deus, por meio da cruz de Cristo, Ele quebra padrões pecaminosos herdados dos nossos pais. Irmão, é claro que a gente já nasce pecador. Mas Deus está dizendo aqui que o Evangelho quebra. Pedro está dizendo que Deus é capaz de parar hábitos antigos, tradições pecaminosas, um padrão mais difícil de ser quebrado do que pecados recentes. Esse texto que estamos estudando diz que os leitores de Pedro viviam na ignorância, na maneira fútil de viver, e recebem pecados antigos que passaram de geração em geração. Esse padrão, essa influência cultural. E aí, o verso 19 vai falar do sacrifício do resgatador. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Só o versículo 19. Pedro não apenas lembra seus leitores que eles eram quem eles eram, mas também Pedro traz à memória a eles o que Cristo fez. Jesus derramou seu sangue precioso para nos comprar da escravidão da lei, do pecado e do diabo e da morte para nos libertar para sempre. Resgatar, eu já falei, significa libertar alguém mediante o pagamento de um preço. Um escravo romano só podia ser libertado mediante o pagamento do preço. O que é que Pedro está mostrando? É que nós só podemos ser resgatados mediante o pagamento do sangue de Jesus. E o que é que ele está querendo fazer aqui com esses leitores? Pedro aqui ele está evocando e criando um cenário na mente dos três leitores, a libertação de Israel do cativeiro no Egito. Naquela noite, vocês conhecem as 10 pragas, né? Naquela noite fatídica, um cordeiro pascal foi morto no lugar de cada família. Seu sangue foi aspergido nos batentes, nos umbrais das portas, e sua carne foi comida com ervas amargas. A figura do cordeiro pascal contém dois pensamentos. Aquele êxodo que existiu ali. E os dois pensamentos gêmeos.
chefópagos, siameses ali. Quais são esses pensamentos? O que é que o êxodo ali, a libertação ali tem? Quais são as duas ideias? Primeiro, emancipação da escravidão, porque os caras eram escravos, era chibatada e cebola, essa é a primeira ideia. E a segunda ideia é ser libertado da morte, porque naquela noite o anjo da morte passou e matou quem? Todos os primogênitos que não têm a marca do sangue. Então, lembre bem, quando lembrar de Êxodo, essas duas ideias. Libertação da escravidão, porque o povo era escravo no Egito. E a outra coisa é livramento da morte. O profeta Isaías, no capítulo 53 de seu livro, descreve esse cordeiro mudo, que foi imolado pelos nossos pecados, e João Batista aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Isaac perguntou a Abraão, onde está o Cordeiro? E João Batista respondeu, e apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entenda bem, que o que Jesus fez foi a mesma coisa que aconteceu no deserto, lá no Egito. Ele primeiro nos libertou da escravidão e ele nos livrou da morte eterna. E o plano da redenção? Foi um remendo de última hora, foi um band-aid, foi uma costura, foi Deus assim, roendo as unhas, dizendo, e agora? O que será? Chapolin colorado no céu, quem poderá nos defender porque eles caíram? Será que o plano da salvação foi uma emergência? Vê o que é que o versículo 20 diz. Que esse cordeiro, que foi sem mancha e sem defeito, no versículo 19, mas pelo sangue de Cristo, ele foi conhecido quando, irmãos? Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus é o eterno propósito de Deus, antes da fundação do mundo. Com isso, meu irmão, entenda bem, meu querido, Pedro está deixando bem claro que a morte de Cristo não foi um acidente, que Cristo não foi uma vítima, que Cristo não foi um mártir, mas a morte de Cristo é um cumprimento de um plano eterno, pois Deus determinou antes da fundação do mundo. Por isso que se você não entender isso, você vai achar que Deus cria e depois vem a redenção. Só que não é verdade. A criação, ela é fruto da redenção. Não é a redenção que é fruto da criação. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja perdão, haja cruz, para poder então dizer, haja luz. Porque se nós crermos que a redenção, na realidade, ela é fruto, ela vem depois da criação, então a redenção foi um improviso, foi um band-aid, foi um super bonde, foi uma costura de última hora, um remendo. E não é assim, gente. Nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando dos governadores, na época da pandemia, que tiravam o decreto, botavam o decreto, e eu estou entendendo bem, eu não estou dizendo que era errado. Que eram as coisas feitas assim, de remendo. Vocês estão pensando que Deus é assim? É a nossa vida. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Às vezes nós tendemos a pensar que Deus, em primeiro lugar, como Criador, e depois como Redentor. Pensamos que Deus criou o mundo, depois, quando as coisas se complicaram, aí com a queda, aí Deus buscou, de alguma maneira, resgatar o mundo mediante Jesus Cristo. Mas aqui nós temos uma visão majestosa de Deus, como Redentor, antes de ser Criador. O plano de redenção precedeu a criação do universo. Nosso resgate não foi uma decisão de última hora. Às vezes nós temos uma visão tão pequena de Deus. Aí Deus criou, aí daqui a pouco Deus vai vindo. Ai, vai comer. Não, Adão, não coma não, pelo amor de Deus, não coma não. Vai comer. Aí olhou para Jesus, Jesus olhou para o Pai, o Espírito Santo olhou e disse, deu certinho agora, velho. Meu irmão, pelo amor de Deus, meu. Não seja infantil não, no seu pensamento não. Expanda a sua mente, irmão. Você está falando de quem? De Baal, é? Ou está falando do grande eu sou? Não existe improviso para Deus não, irmãos. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada disso, pregue a minha primeira pregação, não a introdução. Teve a introdução a Pedro,
e depois teve a minha pregação nos versículos 1 e 2, e eu expliquei o que era a palavra pré-conhecimento ali. E ali eu dei detalhadamente essa questão, como funciona a criação e a redenção. Se você quiser, vá lá no YouTube da Missão Boas Novas, vai estar lá detalhado para você. Deus planejou nossa salvação desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Está escrito lá em Apocalipse 13:8, irmão. Nós não podemos ter dificuldade com isso. Quando você vai lá para Tito e para Timóteo, diz que essa salvação, que Deus não pode mentir, prometida antes dos séculos. É antes dos séculos. Então, entenda bem. Mas, claro, o que é acordado na eternidade é cumprido dentro do tempo e do espaço. Uma coisa foi antes da fundação do mundo. Agora, dentro do tempo e do espaço, o que aconteceu? Ele se manifestou. A plenitude dos tempos. E ele vai dizer aqui, olha, o Cordeiro, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, o Filho de Deus manifestou-se nos fins dos tempos. E eu quero que você entenda bem, viu? Principalmente na área escatológica, para a gente não confundir. Todas as vezes, quando o Novo Testamento fala de final dos tempos, ele não está falando dos últimos dias antes de Cristo vir, não, meu querido. Final dos tempos, na escatologia bíblica, é desde a primeira vinda de Cristo até o arrebatamento e depois a vinda dele. É esse ponto aí. Não pense que final dos tempos, quem inaugurou os fins dos tempos foi Cristo na vinda dele. Desde ali começou o final dos tempos. Entenda bem. Senão você vai fazer a escatologia de forma errada. Ele inaugurou o tempo do fim em sua encarnação e consumará esse tempo em sua segunda vinda. Então, mas e o motivo da redenção? Só a parte finalzinha do versículo 20 diz assim: revelado nesses últimos tempos em favor ou em amor por vocês? Diz em favor? Amor? Pronto, a minha diz em favor. Olha aqui o motivo da redenção. Por que é que Deus mandou o seu filho para ele se manifestar? Pedro diz: eu vou usar mais a de vocês, não a minha. Por amor de vocês. A minha diz em favor. Cristo veio ao mundo como um cordeiro substituto por amor de nós, irmãos. Deus é amor e não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você quiser pedir o amor de Deus, não vá no dicionário, porque não é no dicionário que vai estar a definição do amor de Deus por você. Você tem que ir para a cruz. Tem muitas pessoas que passam dificuldades. Eu sei que a fé dá uma capengada às vezes, isso é normal. Mas tem pessoas que dizem assim: Deus não me ama, porque se ele me amasse, eu não estaria sofrendo desse jeito. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa a você. A prova do amor de Deus por você não está se sua vida está boa e os ventos estão soprando ao seu favor, ou se sua vida está ruim. Não, ele nunca disse que isso seria parâmetro. Ele vai dizer que o parâmetro para você saber o quanto ele lhe ama é a cruz. Deus prova o seu amor para conosco, não pelo fato de eu ter saúde, dinheiro, mas pelo fato de que Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a prova não é a circunstância que você vive. A prova é a cruz de Cristo. Até porque se a prova do amor de Deus fosse ele dar dinheiro, saúde e prosperidade ao ser humano, então ele odiou o apóstolo Paulo, porque ele não tinha nada disso. Paulo só tinha doença, espinho na carne, chibatada e prisão. Então, se a prova do amor de Deus é a circunstância, ele odiou Paulo. Nós sabemos que ele não odiou Paulo. Ele disse assim: esse para mim é um vaso escolhido, que vai sofrer pelo meu nome. A prova do amor de Cristo, do amor de Deus, está na cruz, querido. Deus permitiu que o filho desse sofresse. Vocês entendem bem? O filho de Deus sofreu, irmãos. Ele quis se tornar semelhante a gente. Então, ele se identificou conosco. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Qual é o currículo? O currículo bem bonzinho que nós tínhamos lá em Romanos 5. Paulo vai dizer que nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Em síntese, essa redenção precisa ser compreendida não só em seus efeitos passados, mas também em seus efeitos presentes e futuros. É assim que você tem que entender a cruz de Cristo. Nessas três dimensões, passado, presente e futuro. Afinal, essa redenção ela foi planejada
na eternidade, o início de uma nova era, o fim dos tempos. Uma leitura grandiosa da redenção vai entender que nós temos um destino seguro, está nas mãos de Deus, mas essa redenção ela foi planejada na eternidade. E aí, meus queridos, para nós fecharmos os versos 21 nessa noite, diz assim: por meio dele, vocês creem em Deus. Por meio de quem? De Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Então, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, vocês creem em Deus. E Deus fez o que com ele? Que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pedro termina com a ressurreição de Jesus Cristo. Pois ela é a garantia de que o cordeiro imolado não foi em vão, mas é a fonte da nossa esperança. A fé em Deus, irmãos, ela vem por meio de Jesus Cristo. Pode ver que o texto diz: por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus. Ninguém crê em Deus de maneira verdadeira se não for por meio de Cristo. Ah, eu creio em Deus. Que Deus? É o teu Deus, ele é o Pai de Jesus que enviou ele para salvar? É esse Deus? Tu crê? Porque, amigo, se você crê em Deus e essa crença não perpassa por meio de Jesus Cristo, esquece. Esquece. A fé em Deus vem por meio de Jesus Cristo. Deus ressuscitou Jesus e lhe deu glória, confirmando e aprovando sua obra redentora. A obra vitoriosa de Cristo nos dá confiança. Então, afirmar que por sua morte, Jesus nos emancipou do pecado e da morte, porém, por meio da ressurreição, nos deu própria vida. Por sua triunfante ressurreição, temos fé, esperança em Deus. E aqui eu finalizo, irmãos. Nós possamos ter temor durante a nossa peregrinação. E que nós precisamos entender o sacrifício de Jesus Cristo e o valor de sua morte. E cada vez entendermos que se não fosse a ressurreição de Cristo, nós estaríamos perdidos. E que nós não podemos colocar nada na frente do sangue de Jesus como um valor maior. Que você saia daqui amando e valorizando a obra da redenção de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.